Amigos, bom fim do jogo agora no Maracanã. Fluminense 0, Vasco 2. Vou tentar ser bem breve aqui naquilo que eu vi do jogo. O início do jogo, o Fluminense muito bem. Arrisco dizer que o Fluminense foi melhor em campo até o Vasco fazer 1-0. Até o Vasco fazer 1-0, o Fluminense era melhor em campo e parecia que o Fluminense faria o primeiro gol. Amassando o Vasco, pegando o Vasco, fazendo pressão alta. O Vasco não conseguia sair do campo de defesa. Aí chegou o gol do Vasco. Depois que saiu o gol do Vasco, eu, sem clubismo algum, tenho que ser realista. A minha forma de pensar o Vasco atropelou, tanto dentro de campo, como também na torcida. O Vasco foi melhor depois que achou o gol, que foi um achado, um chute, desviou. E no segundo tempo, eu acho que foi amplamente superior. O Fluminense nem se achou no segundo tempo. Então a vitória, ao meu modo de pensar, é justa do Vasco. E na arquibancada também. Por que eu tenho que falar isso aí? Com pesar. Pesar, porque todo mundo sabe do carinho que eu tenho pelo Fluminense. Falo com pesar porque eu falei da torcida do Botafogo há pouco tempo atrás, que teria que estar com o time, e acho que a torcida do Fluminense também, sabe? Principalmente se tratando de um clássico, foram quase 60 mil pessoas, e aqui que falou na narração, que foi muito mais assim, o Vasco massacrou, muito mais gente, sabe? Então, o torcedor é combustível do seu time, cara. Deixa eu ver se o Fluminense tá brigando pela vaga direta na Libertadores, né? E tá na semifinal da Copa do Brasil, que vai enfrentar esse mesmo Vasco. Então o ano não terminou, pelo contrário. Agora, eu achei que o Vasco competiu também muito mais depois do gol. O Vasco competiu mais. Aí o Vasco teve posse de bola, aí a torcida gritou olé. Enfim. Dar os parabéns de fato ao Vasco. Mas o que falar para o Brasil contra esse mesmo Vasco? E você tá brigando por vaga direta na Libertadores, né? De fato, hoje confesso que eu esperava, pelo que eu vi os 30 primeiros minutos de jogo, eu esperava que o Fluminense fosse vencer o jogo. E tudo mudou, né, cara? Como mudou, né? O Vasco fez 1-0 e mudou. Agora esse menino Ryan aí, que estrela que tem, né? Não vinha tocando na bola, de repente, a primeira vez que pegou na bola, foi lá e deu aquele chutaço, que é mérito dele, sim, se bateu em um, outro problema, é mérito dele. Depois deu outro chute que originou o segundo gol também. Assim, uma potência incrível esse jogador tem. O Coutinho também é outro também, que estava 0-0. O Léo Jardim também fez uma defesa espetacular, né? O que só reforça aquilo que eu falei há pouco tempo aí sobre ter uma oportunidade na seleção. E o próprio Ryan também. Essa dupla de zaga do Vasco aí, assim, melhorou muito, né? O Vasco. Enfim, o menino do meio campo também, lá de cabelo pintado também. Esqueci o nome dele. Com todo respeito, é um atleta também que deu consistência demais pro time do Vasco. E mudou, né? Mudou bastante. Lembrar o nome dele aqui para não faltar o respeito. Cauã Barros. Muito bom jogador, moleque. Se posiciona sempre muito bem na frente da zaga. Que mandou uma mensagem, um seguidor aqui, que falou: pô, cara, o torcedor do Fluminense não foi porque é muito difícil comprar no site do Vasco. Eu não sei, tá, pessoal? Muito difícil comprar no site do Vasco e tal. É complicado. Enfim, eu não sei até que ponto isso realmente influencia, né? Se for, obviamente, tá respondido aí a minha pergunta, né? Eu não sei, enfim. Acho que muito pouco para um clássico. Mas
A torcida não tem culpa de nada, não. O time não perdeu porque a torcida estava em menos, não. Não foi isso, não. Pelo amor de Deus, gente. Jamais eu vou botar a culpa em torcida. Pelo contrário. Pelo contrário. Faltou, obviamente, depois lá, faltou culhão, faltou porrada. Defensivo. Foi outra boa apresentação do Vasco na noite dessa segunda-feira no Maracanã. Pois é, uma prévia de Copa do Brasil, já esse Vasco e Fluminense, hoje deu Vasco, e um ótimo público no Maracanã, mais de 50 mil torcedores. Bom, os números, as estatísticas dessa partida. O Vasco, 46% de posse de bola, 54% do Fluminense, 11 finalizações a 12 do Flu, tudo muito parelho, finalizações no alvo 5-4 para o Vasco. Cruzamentos, aí o Fluminense abusou dos cruzamentos, 19-4 do Vasco, e ações na área rival, mais ações o Fluminense, 15 ações na área rival e o Vasco apenas 6. É aquele campeonato brasileiro de um Vasco que sonhava com isso, André. O pessoal pode pensar, não, tá na 8ª colocação, como é que vai sonhar o Vasco desse tamanho com apenas isso de campeonato brasileiro? É ótimo. E tá aí, você viu nesse momento as palavras do Felipe Melo, analisando um pouquinho e se rendendo à equipe do Vasco da Gama após a vitória por 2-0. E assim, eu concordo muito com o que o Felipe Melo falou sobre a questão da torcida, porque, cara, foi um baile, né, em campo e fora dele também. A equipe do Vasco da Gama colocou ali a maioria, ampla maioria dos torcedores do Maracanã. Se dependesse, por exemplo, da torcida Fluminense, estaria o estádio bem vazio. E o Vasco em campo, né, com o famoso dinizismo, né, foi muito bem. O Vasco controlou ali o jogo, né, teve início ali meio complicado, até como mesmo disse ali o Felipe Melo, mas o Vasco foi amplamente superior. O Vasco, depois que se achou, e principalmente após o gol do Ryan, cara, abriu a porteira ali e o Fluminense não conseguiu oferecer perigo para o goleiro Léo Jardim. Uma partida muito segura defensivamente, né? O Cuesta, o Robert Renan, novamente mais uma partida ali sem sofrer gols. A defesa vem melhorando a cada jogo e ofensivamente, a parte ofensiva a gente sempre falou que nunca foi o problema da equipe do Vasco. O Vasco ofensivamente sempre foi muito bem, sempre foi um time que fazia muitos gols e hoje não foi diferente. Mais 2 gols aí na conta do sistema ofensivo do Vasco da Gama. E, obviamente, a gente não pode falar de tudo desse jogo sem lembrar de Ryan. Ryan vem numa fase sensacional. É um jogador que o futebol europeu está batendo na porta. É um jogador que, em pouquíssimo tempo, vai ter o seu nome marcado na história, não só do Vasco, mas também no futebol europeu. É um jogador que, na minha opinião, é para bater no futebol europeu e ficar. É um cara de muita qualidade, é um jogador ali que é muito esforçado e, cara, muita força física. No gol que ele fez, né, um pouquinho antes, se não me falha a memória, teve o lance que ele carregou ali também e finalizou. Teve o lance do gol do Vasco, né? Até do gol do Vasco mesmo, do Nuno. Ele passou no meio de 2 ali, deu uma pancada, a bola quicou na frente do Fábio e dificultou a defesa. Então, assim, o Ryan, cara, é um menino muito, assim, não é nem promissor só, né? Ele é promissor e realidade também hoje, né? O Ryan é um cara que joga muita bola e, sinceramente, é para sair do Vasco para um gigante europeu. E o Vasco tem que buscar renovação para conseguir aumentar mais a multa e vender, cara. Porque o Vasco vai ganhar muito dinheiro com esse atleta, o Ryan, jogando muita bola. Vem de uma temporada excepcional e só se valoriza. A cada jogo do Ryan, ele vai se valorizando. E aquela brincadeirinha, né? Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? E teve, né? Teve gol do Ryan contra a equipe do Fluminense. Um gol ali que bateu no Freitas, matou o goleiro Fábio e o Vasco da Gama abriu o placar e depois também com uma participação do Ryan, finalizou muito bem. Ele tá com muita confiança, né? Ele finaliza todos ali de fora da área e muito bem. A confiança dele tá muito alta e, cara, tudo isso também graças ao técnico Fernando Diniz, que, cara, cá pra nós, o Diniz melhorou muito o Ryan. Ele chegou ali, deu um puxãozinho de orelha, né? E o Ryan ouviu muitas broncas do Diniz pro bem do Ryan e hoje ele está sendo recompensado, não só ele, mas o Vasco da Gama também, obviamente, com as boas atuações da Joia da Colina.
Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!